Oi pessoal, o livro dessa semana é o Pintacilgo. Esse livro foi lançado em 2013 e chegou ao Brasil em 2014 pela editora Companhia das Letras. Esse livro rendeu à sua escritora um Pulitzer. E foi um livro que dividiu crítica, dividiu público, muita gente ama, muita gente odeia. E eu resolvi falar sobre ele porque eu realmente gostei muito e acho que ele tem muito a dizer sobre o nosso tempo, sobre a vida, sobre tudo. A Dona Tartt, que é a escritora, a autora desse livro, ela lança basicamente um livro por década. O primeiro livro que ela lançou em 92 foi Histórias Secretas, que foi um sucesso, tanto de crítica quanto de público, vendeu muito. O segundo chama Amigos de Infância e foi lançado em 2002. E muita gente não gostou desse livro, eu nunca li nenhum dos dois primeiros, eu conheci ela inclusive pelo Pintacilgo. E esse segundo parece que não vendeu muito e ela foi tida como uma escritora de um livro só, sabe? Que fez muito sucesso com o livro, mas que não conseguiu fazer com o outro. Até que ela lançou o Pintacilgo, que ela demorou 11 anos pra escrever. E foi um livro que estourou, apesar de muita gente não gostar dele, foi um livro que vendeu muito, foi um livro que rendeu o Pulitzer, né, pra Dona Tartt. E de alguma forma ele deu o que falar, digamos assim. A história do Pintacilgo gira em torno de Theo. O livro é em primeira pessoa e começa em um dia muito específico da vida do garoto que muda tudo pra sempre. Primeiro porque enquanto ele vai ao museu em Nova York, que é a cidade onde ele mora com a mãe, acontece um atentado e a mãe dele morre. E segundo porque, além de acontecer tudo isso e ele ficar completamente sozinho, porque ele não tinha família, o pai dele tinha simplesmente saído de casa sem avisar pra onde ele também pega um quadro do museu, que é o Pintacilgo. É esse quadro que tá na capa, inclusive. Pega e vai embora. A partir de então, todo o livro, tudo que acontece, basicamente decorre desses dois primeiros fatos. É um livro em primeira pessoa, como eu já falei, e é um livro que muitos chamam de romance de formação, que a gente acompanha o crescimento de um personagem. E a gente vai acompanhando o crescimento, então, do Theo. Consequentemente, a gente acompanha a trajetória do quadro, que permanece com ele por muito tempo. Eu realmente entendo quem critica a Dona Tartt, no sentido de que ela é uma autora muito descritiva. E isso nem sempre é muito positivo num romance, termina deixando algumas histórias um pouco cansativas. Mas apesar disso, eu acho que a descrição nesse livro funcionou muito bem, porque ela revela o narrador. A descrição, a percepção do Theo, que é por meio de quem a gente descobre o livro e descobre a história, é uma percepção muito minuciosa. E isso tem pontos muito positivos, que a gente visualiza muito bem as cenas, sempre tem noção dos locais onde o Theo tá, e os locais de alguma forma representam o espírito dele. Ele sempre enxerga o mundo de uma forma meio pessimista, então todos os locais têm um quê de vazio, tem um quê de solidão, mas ao mesmo tempo deixa o livro um pouco cansativo, tanto é que eu vi várias pessoas falando que podia ter tipo 200 páginas de livro, mas eu não concordo com isso de forma alguma. Eu acho que a descrição é muito essencial. Em alguns momentos ela parece meio aleatória, mas na maioria das vezes ela parece ter algum propósito dentro do livro. Existem alguns personagens que precisam ser falados quando você fala desse livro. São os personagens da família Balbour, que é a família que cuida do Theo logo depois que a mãe dele morre, uma família muito rica de Nova York. Ele vai pra essa família porque ele é muito amigo do Andy, o filho do senhor e da senhora Balbour. Então o Theo fica lá por um tempo. É um período meio esquisito porque ele não se adapta muito bem à frieza do lugar, então ele se sente muito sozinho, mas ao mesmo tempo ele começa a se afeiçoar às pessoas. O segundo personagem muito importante é o Rob e a Pippa, que ele também termina conhecendo por conta do acidente do museu. Eu não vou entrar muito em detalhes de como eles se conheceram, mas eles terminam se conhecendo por conta disso. E o Rob, ele é um restaurador de peças antigas. Eles ficam muito amigos, o Rob já é um adulto, mas mesmo assim ele começa a conversar muito com o Theo e eles criam uma relação de muita amizade. E o Rob ensina muitas coisas pro Theo de artesanato e de restauração de peças. E a Pippa é a menina por quem o Theo se apaixona e fica apaixonado durante toda a história. É uma menina que também sofreu no acidente como o Theo. Quando o Theo tá começando a se adaptar melhor à morte da mãe, começando a se sentir um pouco menos deslocado dentro de si mesmo e dentro da própria vida, o pai dele reaparece. E a família Balbour, que quase estava adotando ele, tem que recuar, né? E ele vai com o pai dele pra Las Vegas. E cara, Las Vegas é uma experiência muito doida. Tipo, e a descrição da parte de Las Vegas é muito doida e ao mesmo tempo mostra muito o vazio que esse personagem do Theo tava sentindo, porque as casas ficavam no meio do deserto e muitas das casas ficavam vazias, porque não tinha como fazer com que a água chegasse nelas. Então, o Theo passa a viver em um
num bairro em que ele só tem um vizinho, apesar de ser construído por várias casas. E a casa dele é basicamente um sofá com alguns móveis espalhados, muito vazia também. Ele fica sozinho o dia todo praticamente, porque o pai dele tem que trabalhar, a namorada do pai dele também, e ele fica totalmente sem supervisão. E é em Las Vegas que ele conhece um outro personagem muito importante, que é o Boris. O Boris é ucraniano, ele já morou em vários países e eles se conhecem na escola. Os dois são órfãos de mãe e os dois têm pais bastante ausentes, então eles se unem muito, viram super amigos, companheiros de tudo. Eles ficam juntos o dia todo, eles dormem juntos, eles comem juntos, eles dividem tudo um com o outro, eles roubam juntos também, é muito engraçado. Mas enfim, o Boris é um personagem muito legal. Só que o Boris é um personagem totalmente diferente do Theo. Enquanto o Theo é muito pessimista e tem um impulso de se autodestruir muito forte, o Boris, ele é muito otimista. Ele é uma pessoa super irreverente. Ao mesmo tempo, ele tem uma fé na vida muito grande. Ele acha que as coisas vão dar certo, ele acha que a vida é maravilhosa. Então ele é uma pessoa muito destemido, ele não tem medo de nada. Enfim, é uma amizade muito linda. E mostra muito duas solidões se unindo e se acolhendo mutuamente, porque até de conchinha eles dormem. Então até falo que é um pouco estranho falar isso, porque muitas pessoas podem interpretar de uma forma um pouco maliciosa, só que eles apenas são muito amigos. E eles terminam se descobrindo de alguma forma juntos, sexualmente falando. Mas, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes pra não tirar a curiosidade de vocês. Mas é muito legal. A história como um todo tem um enredo de muitas reviravoltas, que você fica tipo, what? Meu Deus, como é que isso aconteceu? Nesse sentido, parece um pouco muito romântico, sabe? Uns enredos muito rocambolescos, com muitos personagens, muitas reviravoltas chocantes que a gente não espera. E numa dessas reviravoltas, o Theo termina voltando pra Nova York, acreditando que nunca mais vai ver o Boris. E é sempre assim, é sempre a construção de um universo e logo em seguida a dissolução desse universo. O personagem nunca tá muito estável. E isso é legal do ponto de vista do leitor, mas pro personagem em si, isso não é uma experiência tão agradável assim. Ele termina se tornando um adulto muito pessimista, paranoico, autodestrutivo. Ele já era uma criança meio assim, né? E como ele não teve muito apoio, essas características terminaram se evidenciando ainda mais. E ele também vira um adulto um tanto mau caráter em alguns aspectos. Ele começa a trabalhar com aquele personagem, o Robbie, na venda de móveis usados. Ele continua se drogando, ele de alguma forma criou uma dependência química, o que não é muito positivo porque a gente vai ver que isso gera muita ansiedade nele. E a única coisa que ele tem de constante na vida, em todos os períodos, é a pintura, o pintacilgo, que ele nunca deixou de carregar com ele. Apesar de a pintura representar esse ponto de equilíbrio na vida dele, a pintura causa ainda mais ansiedade no Theo, porque, é crime o que ele tá fazendo. Ele via as notícias no jornal direto de pessoas que tinham pego pinturas ou roubado e foram descobertas e que estavam presas e que tiveram que pagar uma multa de milhões. Então aquilo começou a gerar muita ansiedade nele. E se alguém descobrisse, ele tava totalmente ferrado, né? Bom, eu não vou dar muitos detalhes sobre o que acontece com a pintura, mas em determinado momento o Theo descobre que ele não está com a pintura. E ele carregou muitos anos um embrulho que não tinha pintura. E isso gera uma confusão muito grande na cabeça dele, porque a pintura era de alguma forma uma essência pra ele. Ele fala muito dessa questão do segredo, que o segredo define a pessoa, porque o segredo é justamente aquilo que nos distinguiria do nosso eu social, do nosso eu mascarado. A pintura é o segredo dele e o segredo é o oposto às nossas máscaras sociais. O segredo seria a essência. E a partir do momento que ele percebe que ele tá sem essa pintura, ele se percebe quase que sem essência. É um movimento muito complexo que a autora faz narrativamente falando pra gente chegar a uma conclusão dessas, assim. Mas é muito legal ao mesmo tempo. Me lembrou levemente, na verdade, a relação dos personagens do Senhor dos Anéis com o Anel, que ao mesmo tempo que o Anel fazia com que eles se sentissem muito especiais e poderosos, invencíveis, o Anel terminava tornando todos eles loucos. É um pouco disso, assim, que a gente vê acontecendo com o personagem. Então, nesse sentido do pensamento de que o segredo define o ser humano que o carrega, a pintura definiu o Theo em muitos aspectos. Ela, mesmo não estando fisicamente em todos os locais que o Theo
Theo ia, ela estava de alguma forma presente na subjetividade do Theo, né? Mais pro final do livro, a gente vai percebendo que muito do amor que o Theo tinha por essa pintura é um amor de quem vê naquele objeto algo que não pode ser alcançado pela morte. É algo que de alguma forma transcende a experiência humana, que é uma experiência mortal. E ele sente que de alguma forma ele foi eternizado por ter segurado a pintura com ele por tanto tempo. Então quando o Theo percebeu que ele não tinha pintura, realmente foi um choque. Ele começou a se auto-questionar ainda mais, e ele percebeu de alguma forma que ele não se enquadrava muito no roteiro de vida. Ele não conseguiria se casar, ter filhos, arrumar um emprego fixo. Ele tinha dentro de si, ao mesmo tempo, uma autodestruição muito grande. Então, se ele fosse, digamos, seguir a essência dele, ele terminaria se matando. Então, tanto é que em alguns momentos do livro ele fala, realmente, eu preferia morrer, eu preferia nunca ter nascido. Em um determinado momento, ele de fato quase se mata. Ele é sempre circundado por situações de morte e situações de mudanças muito bruscas, né? E ele termina percebendo que a vida não é uma questão de escolha. Muitas vezes uma pessoa não pode se autodeterminar, porque o destino muitas vezes fala muito mais forte. Isso é muito legal de se perceber, porque é uma conclusão que pra ele, como personagem, faz muito sentido. E não vendo sentido em nada, não vendo um sentido intrínseco das coisas, ele percebe que tudo é uma grande ilusão, que tudo é um embate entre o sujeito e a realidade. E que esses dois elementos nunca conseguem se alcançar, porque o sujeito nunca vai conseguir ter uma real noção da realidade, que por isso ele vai viver sempre na ilusão. Mas que mesmo sendo ilusão, de alguma forma ela vale a pena, porque a ilusão seria a única forma de não cair no desespero. Então, como o Theo é esse protagonista confuso, cheio de dúvidas, ele termina não necessariamente defendendo uma moral ou defendendo algum tipo de certeza. Ele é realmente bastante nihilista, sabe? E apesar de reconhecer que nem sempre o ser humano pode se autodeterminar, que na verdade a realidade nos determina na maioria dos aspectos e o destino nos determina com coisas que a gente realmente não pode controlar, é um livro que, apesar disso, não é determinista, porque o Theo percebe que é preciso resistir e não recuar, que é preciso olhar de frente pro que acontece. E quando a gente olha pro quadro do Pintacilgo, a gente vê que o pássaro tá sempre olhando de frente. O pássaro, se vocês pegarem a pintura pra ver, é uma pintura bem pequenininha. O pássaro tá preso, ele tá acorrentado, mas mesmo assim ele não recua, ele encara. E nesse sentido, acho que muito das conclusões que o Theo tem a respeito da vida, de que é preciso encarar as coisas e que é preciso não recuar, tem a ver com a própria posição do pássaro na pintura. Então, muita gente criticou o Theo, falando que ele era um protagonista fraco, que ele era um protagonista sem força, muito conformado com as coisas do jeito que elas eram. Mas eu não acho que isso seja um bom motivo pra criticá-lo, porque isso dá a graça do livro. Se o Theo fosse sempre forte, magnífico, soberano, acho que não ia ser tão legal assim. Justamente por essas fraquezas que o Theo apresenta pra gente que tá lendo, é que ele se torna um personagem muito complexo. O livro também não é muito determinista, porque o Theo, depois de fazer algumas falcatruas, assim, ele decide tentar arrumar o que ele fez. Apesar de ele, em muitas situações, se deparar com a impossibilidade de mudar o destino, ele se depara com outras em que ele realmente pode fazer alguma coisa e pode mudar o que ele fez de ruim no passado. Já foi confirmada, inclusive, uma adaptação que vai ser feita pro cinema desse livro e eu tô bastante curiosa porque acho que é um desafio, né? Fazer uma história em primeira pessoa. Uma história tão descritiva, uma história que traz uma subjetividade tão grande, é sempre um desafio levar pro cinema, né? Então eu tô bastante ansiosa pra ver e espero que vocês tenham gostado desses pequenos comentários que eu falei sobre o livro. Enfim, são 700 páginas, então eu com certeza não falei 1/10 do que esse livro apresenta, né? Obrigada, gente. Falou!